Olá, Bom dia. bom dia a todos. Depois de uma apresentação dessas, não tem como não se sentir tão em casa, né? E eu estava pensando assim na emoção que eu senti quando eu fui convidado para falar aqui hoje. E assim, nada se compara a essa emoção do que eu já senti para ser convidado para falar em Congresso Brasileiro, em Congresso Paulista. Ser convidado para falar na sua escola de coração é assim a maior honra que você pode ter. Sabe, muito mais legal do que dar aula na faculdade, do que na aula da residência que eu fiz, da aula no mestrado. Você falar na sua escola, onde foi construído ali, em paralelo com a sua família, suas questões éticas, os seus princípios, é maravilhoso, maravilhoso. E o mais incrível é que a fala de hoje tem a ver, tem um pouco disso envolvido, e por onde eu vou querer chegar, por onde eu vou traçar com vocês e entendendo um pouco mais do que está acontecendo com os adolescentes, com as crianças de hoje em dia. Né? Bom, não preciso mais de apresentações. Esse aqui é o roteiro da aula, tá? O que a gente vai falar hoje? É uma introdução, tá? Dos anos 2000 até hoje. O que aconteceu? Né? O que mudou? O aumento da incidência dos transtornos psiquiátricos, né? O que está acontecendo? E para isso, eu não vou deixar vocês assim olhando, os nossos adolescentes. Eu vou fazer um teste com vocês também, para saber o nível de dependência tecnológica. Vocês não vão precisar divulgar, tá? Mas fica ali só com o peso da consciência mesmo, tá? Porque a gente sempre acha que usa menos do que realmente usa. E alguns fatores, tá? Baseados em estudos bem recentes que contribuem para o aumento dessa prevalência. E o que as crianças podem fazer e o que nós pais podemos fazer. Nós pais que agora eu posso me incluir. Tá. Vamos lá. Bom, pena que não ficou legal aqui, mas pela sombra. Deixa eu ver aqui. Ó. Vocês conseguem? Quem é essa pessoa aqui, ó? Tá lá no fundo. Tá na última fileira. Esse aqui é o professor Emerson. De meados de 2002. Quis deixar aqui, pena que não tá, né? Mas assim, não mudou nada, tá, gente? Assim, então, é só imaginar que é a mesma coisa. Agora... Então, anos 2000, só pra gente lembrar, porque a gente acaba esquecendo um pouco, não tinha smartphone, tá? Esse aqui era o celular mais chique da época. E onde que as coisas aconteciam? Naquele computador central de casa que ficava ali, né, na sala, né, para todo mundo ver que tinha um computador ali. E o que tinha também de rede social? A gente tinha o Orkut, né, o saudoso Orkut, que, né, além de não ter aquela sequência de comentários que são tão tóxicas hoje, você tinha uma forma que era um pouco perigosa de mandar uma mensagem para a pessoa. Que era assim, você mandava um depoimento, mas você falava, apaga depois que lê. Porque se você aceitasse, ele ficava para todo mundo ver. Né? E o que acontecia? Né? Você mandava um super segredo e a pessoa aceitava e ficava lá para todo mundo ver, né, aquele segredo que você contou para a pessoa. Então era isso que a gente tinha, né? E o que tinha também nos anos 2000? Essa foi a última vez que eu falei aqui. Né? Olha só, a mesa aqui foi, né, revitalizada, a gente percebe que... E olha só que eu estava usando aqui, os incas usavam isso aqui um tempo atrás. Né? Foi o segundo debates polêmicas. Tá no, sei lá, décimo nono. Esse foi o segundo, o primeiro foi com a turma anterior e tudo mais. E foi exatamente nesse lugar, só que tinha uma bancadinha, né? Acho que a única coisa que mudou. Hã? Não desceram, né? E vamos lá. O que aconteceu, né, a partir de 2010? Eu achei muito legal. As principais referências eu estou trazendo de um autor chamado Haidt, Jonathan Haidt. Ele escreveu A Mente Moralista, que foi um livro que fez bastante sucesso. E ele acabou de lançar, em abril desse ano, um livro sobre a geração ansiosa.
Ele traz muitos estudos recentes, que era o que a gente estava precisando para poder se embasar e comprovar que, sim, tem tudo a ver com a rede social que está acontecendo hoje. A gente tem sempre, né, as pesquisas americanas, elas têm um investimento muito maior e a gente consegue alguns dados bem interessantes, mas tudo que eu mostrar aqui, né, esses gráficos aqui são dos Estados Unidos, mas se a gente pensar para o Brasil, vai ser pelo menos igual. Tá? Se a gente põe um temperinho de desigualdade social, um temperinho de falta de investimento, a gente sabe que isso aqui vai ser mais alto. Tá? Mas olha que curioso, depressão em adolescentes, 2010 a 2014. Percebe que aqui, ó, de 2012, a coisa sobe assim, quase que exponencial, e olha só, né? Com as meninas, sempre mais, né? Então a gente subiu de uma porcentagem de 15% das adolescentes para 30%, uma a cada 3 adolescentes com depressão. E os jovens, meninos, de 5% para 11%, 12%, né? Ao longo aí desses 16 anos. O que está acontecendo? O que aconteceu aqui, né? Nesse momento aqui? Se a gente pegar outros gráficos, também, mesmo período, 2010 e 2014, olha o boom de ansiedade. Depressão, TDAH e alguns outros aumentos de substâncias. A esquizofrenia ela fica mantida, né? É curioso isso. Por seus motivos, que a Pri pode falar depois. Ansiedade, né? Por idade. Os mais jovens sempre mais afetados, né? E a gente vai... todos aumentaram, né? Só os 50 a mais que tiveram pequena queda, tá? Que aquela dificuldade para acessar as redes protegeu. Protege para não entrar tanto na fissura. Bom, e essa aqui é a combinação perfeita, né, de 2013, o que aconteceu. Foram 3 momentos importantes. Primeiro, o iPhone 4 tinha acabado de ser lançado com a câmera frontal. Então agora você podia tirar selfie. Junto com isso, você tem o Facebook comprando o Instagram. E, assim, uma curva gigantesca de aumento de usuários. E aí a gente começa aquele isolamentozinho social. Aos pouquinhos, né? Então, que fatores contribuem para essa incidência? Bom, isso aqui, né, os brasileiros passam 9 horas por dia ao celular. O Brasil é o país campeão, né? São Paulo é a cidade mais ansiosa do mundo. E a segunda cidade mais depressiva do mundo. Que coisa, né? E a gente vê esse uso absurdo aqui no celular. E é tanto tempo que a gente começa a ter uma vida paralela, né? Um metaverso. Isso que é uma coisa interessante, porque quem é migrante digital, não é nativo digital, né? Nós pais aqui somos a maioria, espero, né? A gente viveu esse momento de tudo analógico, né? Então as coisas não tinham muito... você tinha esse momento de desligar e de ligar, desligar e ligar. Os adolescentes não têm, eles estão constantemente ligados. Eles não viveram esse momento desligado. A partir do momento que eles têm uma consciência maior sobre o que é social, sociedade, eles já querem se incluir nisso e daí eles não saem mais. E aí eles vão vivendo então o tempo inteiro essa dupla realidade, essa realidade virtual, que é aquilo que eu coloco para os outros verem quem eu sou, e a realidade, quem eu sou realmente. E aí agora que vocês, tá? Eu vou pedir para vocês pegarem o seu bloco de notas no celular, que eu vou fazer um rastreio leve. Como eu não vou poder colher esses dados, então fica só para vocês mesmo. Eu vou fazer 4 perguntinhas, tá? E aí vocês vão colocar uma nota para cada perguntinha. Não aplicável, raramente 1, de vez em quando 2, frequente 3, geralmente, né, quase sempre 4, e assim, sempre eu faço isso 5. Ok? Então vamos lá.
Você já pensou que está ficando tempo online, tempo demais online, mais do que você gostaria? Já pensou isso? Você pensa isso sempre? Nunca pensa? De vez em quando? Segunda pergunta. Com qual frequência os outros reclamam sobre você estar passando muito tempo online? O parceiro, parceira de vocês reclama. Dá uma notinha para eles. Com qual frequência você checa o seu e-mail ou WhatsApp antes de fazer alguma tarefa do dia? Quando você acorda, qual a primeira coisa que você faz? Quando você vai dormir, qual a primeira coisa que você faz? A última coisa que você faz? E com qual frequência você pensa que poderia ficar só mais 5 minutinhos? Quando você está lá, coloca o aviso, né, no Instagram, olha, você já usou a sua carga horária de 30 minutos. O que você faz? Arrasta para cima e continua. E aí? Pode somar? Agora levanta a mão. Brincadeira, não vou expor você. Bom, 7 ou menos, né? Nenhum sinal de dependência. Parabéns para quem chegou nisso. Eu duvido um pouco, mas sempre tem um ou dois, né? Na curva de Gauss, lá sempre tem um ou dois. De 8 a 12, então, é uma dependência leve, tá? Você passa muito tempo, mas consegue ainda ter um controle, ou perceber que eu estou indo demais, peraí, deixa eu pegar mais leve essa semana. Fiquei muito tempo, fiquei muito focado nisso, não consegui fazer mais nada no resto do dia. Agora, a dependência moderada é que você já está com alguns problemas frequentes. O que está acontecendo? Você sempre está constantemente brigando pela atenção. Então, quando você vê, sua atenção já está de volta na rede social. Você vai, começa a trabalhar, volta na rede social. Começa a trabalhar, volta na rede social. Ah, eu tenho TDAH. Não, você tem dependência tecnológica. E acima de 20, né, a dependência severa, né, que essa que a gente tem agora, a gente tem até algumas clínicas de dependência tecnológica, que é quando a pessoa realmente não consegue fazer nenhuma outra atividade, ela precisa estar o tempo inteiro conectada, e aí a gente estende, né, não só para a internet, mas para pornografia também, para jogos. Muitas vezes vem junto as três. Ok? Ok. Porque isolamento social, né? Ah, mas ela tá jogando com mais 20 amigos, mas ela tá isolada. Por quê? Se ela tá com 20, se ela tá jogando em casa, se ela sair, todo mundo vai falar, onde você tá indo? Você vai? Não, fica aqui. Se ela sai na internet, alguém nota que ela saiu? Ou sai o Joãozinho Matador 13 e entra o Pedrinho assassino? Só muda o login. Sai um, entra o outro e ninguém percebeu essa diferença. Esse isolamento, né? Para isso, né, o que a gente faz, por onde a gente caminha, né, é aquele esforço que a gente faz para trazer de volta para os anos que a gente viveu no analógico, né? O brincar, fazendo esse contato olho a olho com o seu filho, a sua filha e essa criança também brincando com outras crianças no olho a olho. Porque é a partir disso que você vai ter o desenvolvimento de habilidades e o desenvolvimento principalmente de tolerância à frustração. É uma outra criação completamente diferente da sua que está ali falando uma coisa que você não concorda. E aí, em vez de você só não responder ou dar ghost, você não tem o que fazer, você está na frente da pessoa. Então você vai demonstrar a sua frustração, a sua raiva na frente da pessoa. Qual o problema que a gente encontra hoje, muitas vezes? Né? Eu fiquei no vácuo, né? Eu não conversei, ela me deixou sem resposta. O brincar, né, eu coloquei esse tigrinho segurando a bola, né? Ele tem muito dessa característica de suprimir aquele impulso de você dominar, né? De você entender e ir lidando um pouco mais com a sua agressividade inata. A gente entende, opa, até aqui, tudo bem. Eu achei que eu não ia falar, mas eu vou falar para ilustrar um pouco. Eu tinha uns 5, 6 anos, estava no chamado de pré-2, aí vocês fazem a troca. E eu tinha um amigo lá, o Matheus, Golvinhas.
Se ele tiver por aí algum parente, eu lembro o nome de todo mundo. Pode checar com ele. E a gente estava brincando de Street Fighter. E aí eu fiz um movimento do Blanca, que é um que você dá uma joelhada na cara da pessoa. E voou um dente dele. E aí eu entendi que aquilo não podia, né? Assim, não é legal, um rastro de sangue, assim, tal. Era um dente de leite, né? Ele nem chorou, eu lembro. Eu posso ter reprimido essa informação. Mas, assim, eu entendi, né? Eu estava até falando com a Simone na semana passada de uma outra situação, talvez alguns de vocês conheçam, do Pedro Miller. Eu estava no... Eu tenho muitas lembranças daqui, gente. Eu estudei aqui a vida inteira, né? Então, às vezes eu até tenho algum sonho que está acontecendo aqui, de alguma coisa da realidade, mas o espaço é daqui, é o pátio. Então está acontecendo no pátio, eu sonho com alguma coisa dos pacientes, sabe? E o Pedro Miller, ele, lá no parquinho, que antes era aqui, né? Tinha um parquinho, que era educação infantil aqui embaixo. E aí a gente brincava tal, e tinha um brinquedo que era para você, quem conseguia subir mais alto. Eu não sei o nome daquele brinquedo. Trepa-trepa, isso aí. E aí a gente tentava subir mais alto. E aí sempre quem subia mais alto não deixava os de baixo descer, né? Ficava chutando, assim, era bem calminho. Só que aí você percebia que se você chutasse muito forte e a criança se machucasse, a professora vinha e aí acabava. Então você tinha que medir a sua agressividade para não chamar muita atenção. E aí tinha alguma pessoa só que ficava, que era mais forte que eu. Era o Pedro Miller. Eu sabia que quando ele estava lá em cima, não tinha como tentar. Ele conseguia me pegar e me rodar, me jogar longe. Eu falei, caramba, como ele tinha tanta força. Eu segui ele no Instagram esses dias, né? Eu fiquei pensando, pô, ele não vai lembrar disso, mas... eu tenho uma consideração por ele. Quando você... E aí o seu cérebro ele entende que teve uma coisinha gostosinha ali que você viu. Um gatinho, uma criancinha, né? Um esporte, alguma coisa, ele guarda aquela informação. E ele guarda com muito carinho essa informação. E aí você pode assistir umas 10 desgraças, você inconscientemente vai continuar assistindo, esperando essa informação chegar. Então, ele faz esse registro de algo prazeroso, e aí, depois de um tempo, mesmo você fazendo outras coisas, você quer voltar para ter aquela situação, para viver aquela situação microprazerosa de novo. Por isso que a gente está no campo das dependências. A rede social faz isso de uma maneira homeopática, né? Você vai entrando, vai aumentando seus interesses, o TikTok vai entendendo seu algoritmo, vai jogando cada vez mais coisas legais, e aí o seu número de horas vai aumentando. Uma coisa gradativa, mas cada vez menos gradativa. Com a cocaína, com o crack, é no mesmo lugar. A diferença é que o crack, ele vai 40 vezes mais forte. A sensação de coisa que você tem é 40 vezes mais forte. A cocaína, umas 4, 5 vezes mais forte. Então, você sente aquilo, você não quer viver mais nada. Né? Já essa recompensazinha, essa liberaçãozinha da dopamina, ela é bem mais lenta, então, mas fica o registro, eu quero voltar. Consegui sintetizar um pouquinho? Tá bom. Pode deixar a consultório Guarulhos também, então. Assim, vamos lá. Tá, isso aqui são algumas coisas... O excesso de estímulos, tá? Isso é uma coisa que a gente sofre também. Só ver aí como é que tá a rede de vocês com relação às inundações do Rio Grande do Sul. Né? Se vocês vão puxando, vocês vão vendo muita notícia, link patrocinado, doação, como isso, a pandemia, né? Como a gente vivia, hoje morreram tantos, tantos. Agora pensa essa hiperestimulação com quem está chegando no mundo, está entendendo que é mundo, ele recebe notícias do planeta ali no celularzinho. Né? Esse excesso de estímulo daquilo que está acontecendo, daquilo que pode acontecer, e os comentários sobre isso, né? Os comentários emocionados, aí a criança vê um outro adolescente, outro adulto, fazendo uma crítica emocionada sobre aquilo que ele está sentindo.
Isso envolve, isso pega no afeto, isso não pega só no cognitivo, no pensamento, isso pega naquilo que me move, que me joga para frente. Inclusive de publicidade, não sei se vocês viram essa situação da Sephora Kids, né? Kids que não é para criança, ela não só nenhum produto para criança, mas o que a gente tinha proibido da televisão, né? Alguém lembra dessa? Agora eu estou achando todo mundo jovem. Alguém lembra dessa? Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Era uma tesourinha do Mickey que custava, sei lá, na época 10 reais. Mas era muito dinheiro, assim. E aí tinham 2 alunos na minha sala que tinham a tesourinha do Mickey. Né? Ali já veio aquele instinto de roubo, já apareceu, assim. Eu quero ter também. Né? Mas eu sabia que meu mãe não ia dar, então ia roubar. Né? Isso aqui a gente tem, a proibição da propaganda infantil na TV veio muito disso. Só que na rede social, a gente ainda está muito atrasado com as leis. Então, essa publicação, a propaganda da TV vai como? Via influência digital, mirim. Né? Então, aquela criança faz a propaganda, ela ganha um kit de maquiagem e tal, e né, por essa afinidade, por essa falsa sensação de proximidade que provoca o stories, né? Todo dia eu posto uma coisa que eu estou fazendo. Meu café da manhã, meu almoço, meu jantar. A criança cria uma ilusão de que tem uma certa intimidade, né? Mas é completamente ilusão. E ela quer fazer igual a sua colega faz. Inclusive, vou falar por quê. Um dos motivos é a faixa etária. Mas dentro da publicidade também a gente vai ter alguma... E aí o que acontece, né? Esses produtos são todos para adultos, né? A fase da puberdade, a fase da adolescência é um momento que você está com a pele mais oleosa e é assim mesmo. E se você passar produto, você aumenta muito mais chances de dermatite, de alergia crônica. Não é para fazer isso. Isso aqui, quarto ponto, né? Ausência de modelos reais. Né? Seguindo essa conversa, o que cria, o que enraiza a gente? O que me enraiza nessa escola? O afeto. O carinho que eu tenho pelas pessoas que eu convivi aqui. E o que a gente leva depois? Essas inspirações e sentidos que foram criados com essas pessoas que a gente se relacionou afetivamente. Então, se vocês pararem para pensar, quem foram os professores que mais marcaram para você? Mais marcaram vocês? Pensa em 2 deles, positivamente, tá? Eles correspondiam exatamente à matéria que vocês gostavam? Não. Porque a gente está falando de formação como pessoa, formação ética. E aí, né? Aqui é um lugar maravilhoso para poder fazer isso. Aqui eu estava na faculdade, há 11 anos atrás, e eu fiz um congresso, eu fazia muitos trabalhos voluntários, projetos sociais, e aquele projeto de palhaços de hospital também. E aí eu fiz um congresso brasileiro, que eu trouxe alunos de todas as faculdades possíveis do Brasil que faziam esse projeto, e a gente se reuniu lá em Mogi. E nesse momento, nesse dia, olha só quem era a apresentação. Reconhecem? Esse aqui é o professor Nelson, que está ali também. Olha só, o Emerson e o Nelson um atrás do outro, e eu fiz aqui, ó. Pressenti, né? E foi uma apresentação muito maravilhosa, muito incrível. Um exemplo só, né? Coisas muito, muito gostosas que... Eu lembro de uma das coisas que eu aprendi, por exemplo, na 8ª série, com o professor Nelson, que a gente fez uma dinâmica sobre defender posições políticas. Então, tinha um grupo que defendia o capitalismo, um grupo que defendia o socialismo, um grupo que defendia o anarquismo. E aí a gente tentava assim, né? E assim, não foi quem queria, você vai ser esse, você vai ser esse, você vai ser esse. E aí o pessoal começava a brigar, tal.
E aí a gente acabou assim, e aí Nelson, qual que é o melhor? Qual que é a melhor saída? É óbvio que ele não falou, mas ele disse assim, o mais importante é vocês perceberem que nenhum deles é perfeito. Todos eles têm a sua falha. Qual é o peso disso para minha formação? Vendo a situação de hoje. Olha a profundidade e como isso me afetou e eu nunca mais esqueci. E daí a coisa vai sendo cultivada, né? Ele não falou só isso, não teve só essa dinâmica, mas isso vai se aparecendo nas outras aulas, nos encontros depois da escola, na companhia Branca Leone. As coisas continuaram e aí essa raiz vai só internalizando cada vez mais. Essa falta de modelo, a Pri vai falar também, né? É uma coisa que pega, que a gente sente falta hoje também. Aquilo que está na internet, aquilo que aparece da rede social, é muito mais interessante do que o meu pai e minha mãe que estão ali tentando interagir comigo. Então, a gente precisa fazer um movimento que traga de volta essas pessoas próximas, reais, que eu encosto a mão. Isso aqui sim é a realidade. Tá? Outros agravantes que eu comentei para vocês, às vezes a gente pensa, será que uma situação de guerra pode aumentar a depressão e a ansiedade? Não necessariamente. Uma tragédia vai aumentar a depressão, claro, momentaneamente, no primeiro mês, uma reação ansiosa, uma reação depressiva, é normal. Mas ao longo dos meses, essa depressão, essa ansiedade, ela vai aparecer quando você não tem o quê? Pessoas. Quando você não tem companhia. Mais uma vez, o isolamento social aqui. Então, se você está em guerra, mas você tem um senso de pertencimento com aquilo, de estou indo, nem que seja eu estou indo meu país e estou lutando pelo meu país. É que isso é sedutor. Isso diminui taxa de depressão. É perigoso, mas diminui. Então, as atividades assíncronas, né, que também é aquilo que você está fazendo uma atividade, em vez de assistir essa aula, eu vou assistir depois na minha casa, tipo um podcast. O impacto vai ser muito menor. Né? E o que fazer? Vamos lá. Eu reservei 1 hora para falar, tudo bem? Bom, a gente está tentando, tá? Não existe uma fórmula pronta, mas é a primeira vez que a gente para olhar isso de forma séria. Sabe? Era assim uma terra sem lei e agora a gente está olhando isso de uma forma séria, do que a gente pode fazer. Então eu dividi em 3 faixas etárias, tá? Basicamente o que crianças e adolescentes o Haidt sugere para fazer nesse livro. De 0 a 5 anos, né? Tem aquele conceito, né, de fazer um ambiente suficientemente bom, que é você uma idade que nos primeiros anos, principalmente, né, ela está aprendendo a amadurecer os sistemas cerebrais dela, aprendendo a andar, aprendendo a falar, né, o que você vai dar é uma nutrição adequada, não vai deixar lá enfiar o dedo na tomada, bater a cabeça na mesa, você vai manter ela viva, para até ela começar a interagir com a sociedade. Então, mas o que a gente vai fazer, o que é importante dessa fase que fica para o resto da vida? Né? A base segura. Um conceito chamado de apego seguro, que é aquela sensação de confiança interna que a gente tem, que a gente carrega, e que faz a gente experimentar o mundo. Se a nossa base é insegura, se a nossa base é ansiosa, a gente sempre vai olhar o mundo com certo temor. Né? Se a nossa base é evitativa, a gente sempre vai enxergar o mundo com uma certa desconfiança de que não vale a pena se envolver. E isso está muito relacionado com a maneira que a gente se relaciona com os nossos cuidadores. Tá? Então, você promover essa base segura tem muito a ver com aquele desenvolvimento da empatia, tem a ver com olho nos olhos, que tem a ver com tempo de qualidade, que tem a ver com ela saber que você está ali, e ela vai poder sair,
E quando ela voltar, você vai estar ali. E esse registro de você vai estar ali fica para sempre. Ela pode morrer, mas se você desenvolveu isso, sempre vai ter essa sensação de que você volta para a segurança. Né? Muito bom. Então, aqui, nessa idade, isso é o mais importante, a gente conseguir desenvolver isso. Em tempo de interação com adultos, com outras crianças, com o mundo real. E esse vai ser o ponto de partida para aventuras fora. Agora, de 6 a 13 anos, começam as questões sociais. A gente tem, né, uma preocupação maior. Então, o menino bom, o menino mau, né? Você se comportou, você não se comportou, e o cérebro entende muito o mundo assim. O que é bom, o que é ruim. Não existe zona cinzenta nessa faixa etária, né? E para alguns adultos também isso continua. Mas a vida real, né? A gente precisa explorar essa zona cinzenta. Então, nessa fase, você tem o viés de prestígio e o viés de conformidade. O que é esse viés de prestígio? Eu vou seguir e eu quero seguir aquela pessoa mais pop da sala, a mais famosa da sala, eu quero ser igual a ela. Então tem um monte de menina com corte de cabelo igual, né? Por quê? Para seguir o rei ou aquela rainha da sala. Eu tenho esse viés, eu quero ser igual. E o viés de conformidade, que é o quê? Se todo mundo está fazendo, eu posso fazer também. Se todo mundo tem celular, por que eu não posso ter? Então, nessa fase, né, algumas orientações que ficam, né, é de você promover os encontros presenciais, a gente começar a fazer esse esforço de trazer o amiguinho para casa, mas sem ficar usando o celular. Então, vamos passar uma noite em casa. Pode, mas o celular vai ficar aqui. Porque se ficar a noite em casa com os dois amiguinhos, vai ficar cada um no seu telefone. Não, vamos dar um passo atrás. A gente pode ficar, mas sem os celulares. E aí vocês podem brincar. Pode jogar o videogame, mas offline. Começar um movimento aqui, nessa faixa etária, de deixar o filho fora de vista no clube, no shopping, no parque, para a gente começar, né, a separar um pouquinho esse cordão umbilical, né, de achar que a criança precisa estar sempre à sua vista, e na hora que você faz esse movimento, ela entende também que precisa estar sempre à vista da mãe e do pai. Então a insegurança dela para tomar uma iniciativa acaba sendo maior. E para isso, né, como os pais lidam com esse tipo de situação? Como é que eu faço para deixar acontecer? Terapia de exposição. O que é isso? Eu faço uma experiênciazinha pequena aqui, onde é controlado, no shopping, ali no cinema e tal, e eu vi que ninguém morreu, tá tudo bem. Ok, a próxima eu posso expandir para o shopping, né? E aí você vai expandindo conforme você sentir ali do que essa criança está desenvolvendo de autonomia e de segurança para isso. Nessa faixa etária, né, como eu falei para vocês, o TikTok, a orientação dele é a partir dos 13. Então, idealmente, a gente está falando que as crianças não estão entrando, visitando essas redes sociais. É a regra do aplicativo. Então, nessa faixa etária, se você vai usar o conteúdo digital, é educativo e os dispositivos em áreas comuns, onde os adultos possam controlar o conteúdo, e não no quarto das crianças. Né? Os fios parentais, os controles parentais, é o momento de a gente usar isso, porque cuidado, quando você coloca uma criança com internet e acesso livre, ela pode acessar tudo. É igual você jogar ela ali na ladeira Porto Geral, entendeu? Com 7 anos, vai. Pode ir. Você está fazendo isso porque ela está em casa, assistindo. Então, a gente tem que entender, a criança, ela não tem formação, o córtex pré-frontal, que é o nosso córtex, que ele controla os nossos impulsos, ele só vai terminar mais ou menos 20 anos de idade. Então, aqui, não tem bloqueio.
se a gente não coloca esse bloqueio, ela não faz esse bloqueio. Ela vai pedir esse bloqueio depois, na vida adulta, indo, né, presa, né, sendo demitida. Então, né, concentrar nesse bloqueio dos acessos aos sites e, em vez de a gente pensar no tempo de horas, maximizar as atividades pessoais e o cuidar do sono, do que no total de horas de tela. Ela está dormindo bem? Ela está fazendo bastante atividade, assim? Claro, né, não vou matar ela de tanta natação, karatê e não sei o quê, mas ela está fazendo esse movimento analógico e a partir disso ela está conseguindo se fazer esse movimento que a gente não fez antes, desligar e ligar, desligar e ligar. Para isso tem duas sugestões que eu até recomendo para vocês, né? Reservar um dia da semana, 0 telas. Então, domingo, 0 telas. A casa toda, 0 telas. Então, se você tiver um filho e quiser usar a tela, você vai ter que ser, né, muito esperto. E se você for pego, ferrou, né? Confiança abalou por muito tempo. Então, tem que ser 0 telas mesmo. E uma semana do ano, sem telas. Uma semana sem telas. Pega uma viagem, vai para bem longe, e um lugar assim que não tem Wi-Fi, e fica lá, e vê acontecer, né? Claro, né? Quanto mais cedo você consegue colocar isso, mais fácil é de você manter quando a forma ela vai crescendo, né? Aqui é um projeto que eu achei bacana desse livro, que ele vai falar sobre deixar crescer, né? O Let Grow Project. O que a gente faz? Isso aqui pode ser feito com a escola, onde os alunos, então, por exemplo, de 6, 7 anos, vão conversar ali, vai ter uma conversa dos pais com os alunos e os professores, para saber, para os alunos fazerem alguma coisa em casa que eles não estão acostumados a fazer. O que, por exemplo? Jogar o lixo. Descer para pegar a comida do iFood. Ajudar a preparar uma refeição. Ajudar a irmã mais nova a se vestir para ir para a escola. E aí, claro, né, isso sempre vai ser proporcional à idade que ela tem. Porque se é muito pequena, coloca os garfos na mesa de jantar. Passear com o cachorro. Então, vai pegar um ônibus, hoje vai para a escola de ônibus. Fazer uma coisa que ela não está acostumada a fazer. Por quê? Às vezes os pais têm dificuldade de entender qual é o momento de colocar ela para fazer esse tipo de atividade. E aí, isso sendo feito dentro da sala de aula, você consegue entender e comparar, nossa, isso aí ela está fazendo, legal, quero fazer também. E aí faz uma competição, né, positiva daquilo que estimula a autonomia dessa criança, tá? Esse é um dos projetos possíveis, por exemplo, né, para a gente desenvolver essa autonomia. E agora, indo para os adolescentes, 13 mais, claro, essa regra, assim, essa idade, tá, é bem arbitrário, né? Às vezes a gente estende um pouco mais, às vezes estende um pouco menos. Mas aqui é muito importante, né, um diálogo franco, assim, um diálogo aberto com o adolescente, para que ele confie em você e possa falar as coisas, e você possa educar e explicar os perigos que ele pode estar se colocando. E não só falando, mas estimulando ele a pensar sobre. Então, sobre, por exemplo, mandar nudes. Ele mandou nude para ela, ou ela mandou para ele. E você, o que você achou disso? Provocar esse... Você acha que isso foi legal? Você acha que isso é perigoso? E se isso cai na rede, como é que vai ser? Estimular esse pensamento, né? Tanto para a parte de sexting, que é envio de mensagens, quanto o cyberbullying, né? Então, você está fazendo isso, está colocando zoando ele e tal, e se fosse com você, como é que você ia se sentir? Esse exercício de empatia mesmo. E não é só hoje, né? Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades
da educação, né, de criar os filhos. É que é hoje à noite, é amanhã de manhã, amanhã à noite. Né, aos pouquinhos, é devagarzinho mesmo. Aqui tem uma recomendação que é de incentivar a ter a carteira de motorista. Tá? Porque não precisa dar carro. É só incentivar essa autonomia de fazer um movimento. E quando você vai tirar a carta, você aprende uma série de regras do que você deve fazer, do que não deve fazer, de que você está com uma arma, né, na mão, quando você está com um carro, e estimular essa consciência social logo cedo. Ter um terceiro lugar de encontro, então, não só escola e casa, né, mas tentar fazer um encontro, um lugar onde ele encontra os amigos, longe da supervisão dos adultos. Aquela mesma atividade que eu falei para vocês, do projeto Let's Grow, né, você vai fazer aqui também. Estimular que ele faça as tarefas cada vez mais. Porque uma das queixas que a gente está encontrando hoje em dia é um sentimento de inutilidade. É um sentimento de que eu não sei fazer nada, ou eu não vou fazer nada, não sei o que fazer da minha vida. Não tive experiências, eu só vi. Eu só vou criar a minha vontade de fazer algo a partir das experiências que eu tiver. Se eu assistir um documentário sobre qualquer assunto, aquilo só vai me marcar se eu vivi algo parecido antes. Se eu tive alguém muito próximo que viveu aquilo parecido antes. Agora, se aquilo não tem nada a ver comigo, uma semana depois eu vou esquecer completamente daquilo que eu vivi do documentário. Então, a gente só grava as coisas quando tem afeto junto. Né? A gente não consegue gravar algo por muito tempo se não tem um afeto envolvido. O afeto pode ser positivo, pode ser negativo, mas precisa ter esse afeto. Muito bem. Então, né, e esse exercício de começar a fazer as coisas sozinhas, a própria criança entende como é chato o pai e a mãe levar todo dia, levar no seu quê. Agora você vai, então, vai de Uber é muito fácil, né? Mas vai pegar um ônibus, vai pegar o ônibus, vai descer lá e vai até o lugar. Isso vai provocando esse movimento na psicologia chama mentalização, que é de entender o que o outro está passando, o que está por trás da vida dessa pessoa. Então, por exemplo, se essa pessoa, uma criança, está muito irritada com você e começa a te xingar, você, professor, e você devolve xingando ela de volta, isso está gerando mais violência. Agora, a partir do momento que você se questiona o que está por trás da vida dessa criança, que ela está agressiva desse jeito, por exemplo, onde ela aprendeu isso? Não foi aqui que ela aprendeu. O que está acontecendo? A gente transcende esse movimento e consegue responder a ela, né, de uma maneira não agressiva, não violenta. Isso serve para os pais. Então, se eu começo a entender o perrengue que meu pai tem, o perrengue que a minha mãe tem para fazer aquilo, eu começo a reconhecer a importância de cada momento e deixar de jogar aquela coisa de mim que é só obrigação dele, só obrigação dela, e ela que tem que me servir. Então, eu já estou chegando para o final da apresentação. Estimular a começar a ganhar o próprio dinheiro, né? Aqui a gente vai chegar um pouco mais velho. É um sentimento muito interessante para o jovem. Assim. Teve um paciente que tinha acabado de terminar a escola, estava no primeiro ano da faculdade, estava extremamente ansioso. E aí, com todos os sintomas compatíveis e tudo mais, e a gente começou um tratamento. Mas assim, depois de 2 meses ele conseguiu um emprego. E a vida dele mudou completamente, porque ele tinha ali um lugar, ele tinha um prestígio de estar ali, de se sentindo útil. E o que aconteceu com a medicação? Ele começou a sentir muito sono com a medicação. Um dos efeitos colaterais, quando você está dando a medicação desnecessariamente, é o sono. Tá? Isso não é uma regra, tá, gente? Isso é bem complexo. Mas uma pista pode ser essa. E ainda mais quando o paciente vem bem, e aí ele começa a sentir sono. E aí o que a gente faz? Reduz a dose. Reduzir a dose e ele ficou bem. Então, essa experiência de ganhar o dinheiro dele no final do mês, mesmo morando com os pais, mesmo seguindo rotinas parecidas,
já provocou uma mudança, aquele sentimento de utilidade que, pum, tirou ele do lugar de transtorno, né? De transtorno ansioso. O terceiro ponto, que acho que é um dos últimos, é o que a gente vive hoje, que às vezes a gente fica um pouco preocupado como pais, às vezes uma pressa para que ele entre logo no mercado de trabalho, ganhe dinheiro e conquiste autonomia. Então ele já entra, né, no terceiro colegial, naquela pegada para passar no vestibular e começar a faculdade. Só que aí, que faculdade? Você pergunta, o que você quer fazer? E aí ele fala, não tenho a mínima ideia. A gente precisa que esse movimento seja em conjunto, para ser de fato efetivo. Se só uma pessoa, se só duas famílias fizerem, não vai ter efeito. E o que a gente está vendo de movimentos? Bom, mais pesquisas mostrando, né, que existe uma correlação negativa conforme o aumento da quantidade de horas. Então, você pegar aqui, tá, um gráfico de adolescentes, 10, tá, até os 70 anos. Isso aqui é a quantidade de horas, tá? E aqui as idades. Vermelhinho, menina. Olha só, né? Isso aqui é o bem-estar com a vida. Como eu me sinto bem com o meu corpo, com as minhas relações, com os meus projetos de vida. Aí a gente vai, o nível de satisfação, olha aqui embaixo, onde está o nível de satisfação, sempre das meninas pior, né? Como cai mais, né? E na fase, olha só, curioso, né? Onde que acontece mais isso? Na adolescência. Né? E quanto maior o tempo de horas que ela tiver, mais cai esse nível de satisfação. Olha só, se você pegar aqui uma criança aqui com 13 anos e meio, que está fazendo 1 hora de tela, o nível de satisfação é esse. Agora, olha o nível de satisfação com a vida, como cai quando vai para 5 horas. Então, eu não vou, né, colocar regra de quando dá o primeiro smartphone, mas a gente tem que ficar muito atento a essa característica, que no momento, por exemplo, que o Instagram fala que é aos 13 anos, é onde a gente está tendo mais insatisfação com a vida pessoal. O que eu penso? Quanto mais a gente consegue empurrar esse tipo de comportamento para frente, menos a gente vai ter interferências para o desenvolvimento normal desse adolescente, dessa criança. O que já está sendo feito lá fora? Nos Estados Unidos, tá, 80% das escolas públicas americanas proíbem o celular em sala de aula. Isso é de 2020. Então, o que teve de diferença de lá para cá? O que começou a acontecer? Quando você proíbe na sala de aula, o que acontece? Bom, estou proibindo na sala de aula. O que acontece no intervalo? Todo mundo, né? E durante a aula, o professor tem que ficar vigiando, né? Então, esse foi o primeiro passo, mas a gente precisa dar um outro passo. E aí a gente vê algumas experiências, eu nem coloquei aqui porque é super recente. Itália, desde 2007, proíbe celular na escola, por conta do bullying. Em 2007, é antes daquilo, né? Era por conta de bullying. França, desde 2018. Tá? Recentíssimo, né? Mês passado, Holanda, Inglaterra, Finlândia. Tá? E agora, semana passada, o estado da Flórida, nos Estados Unidos. Então, assim, eles fazem um movimento até de mudar a legislação, porque você vai aplicar isso para escolas públicas, as pesquisas são para escolas públicas, muda a legislação para conseguir proibir isso. Porque aí sim, deixou o celular em algum lugar, em algum espaço da escola, não tem problema, mas passou da catraca, vida real. Tá? E aí ela vai ficar horas e horas e horas nessa vida real. Ela é obrigada a falar, vai acabar o intervalo, os grupinhos vão acontecer, as conversas vão acontecer, e é isso que a gente quer de novo. Tá? Isso aqui é só uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Por dia, quantas horas? Né? Então, até os 2 anos, 0. Tá? 2 a 5 anos, 1 hora, e assim, é de tela, tá? Não é só internet. 2 horas, 3 horas e
né, sempre evitar de que elas fiquem isoladas, né? E a higiene do sono aqui é sempre importante, né? A gente não vai desconectar. Você precisa de se desligar das telas pelo menos 1 hora antes. Isso vale para vocês também. Para mim também. Tá? Então, do comportamento dos pais, finalizando, o que você faz é muito mais importante do que o que você diz. Não adianta nada eu falar aqui para vocês, vocês falarem, jogar isso tudo para o filho de vocês e continuar fazendo a mesma coisa. Né? Então, a gente precisa ter tempo para esse encontro de olhos nos olhos e, assim, cuidado com a chupeta virtual, que é usar o celular para a criança ficar quietinha, né? Tomar cuidado, e essa é a complexidade da psiquiatria, né? Com o excesso de trabalho, se a gente faz um corte, abre, qual que é o diagnóstico que eu mais vejo hoje em dia? Burnout, né? Então, aí você trabalha demais, você não tem tempo de qualidade com seu filho, e aí você coloca ele na rede social, e aí os dois adoecem. Olha que maravilha, né? Então, a gente precisa repensar isso, né? Da qualidade de vida. E que eu sei que é absurdamente complexo isso, mas a gente precisa ter isso conscientemente, tá? Promover sempre os encontros, né, criar rituais em casa, né, do café da manhã junto, do almoço junto, do jantar, né, um cinema de sexta-feira todo mundo junto em casa, promover esses ambientes. Tá? Então, e finalizando, né, ele faz essa analogia de pais jardineiros ou pais marceneiros. Qual é a diferença, né? Bom, o que são os pais marceneiros, né? É aquele pai, aquela mãe, que criam uma expectativa de como que vai ser esse filho dela, e aí ela vai moldando ele da forma que ela quer que chegue nesse projeto final. E aí o que acontece? Não acontece, né? Na adolescência, inclusive, muitas vezes eu quero ser o contrário de tudo que ele está me falando. Então, a gente precisa aqui entender que a criança ela vai nascendo, cada plantinha de um jeito, e eu penso que como um jardineiro, você vai podando, você vai dando o limite, vai dando o contorno que ela precisa e pede, e aí sim a árvore que vai se formar não vai estar exatamente ou mais como no controle do que você queria, mas vai frutificar, né? Então, era só essa última metáfora final. Obrigado a todos aí pela atenção, tá? E aí a gente responde tudo.